Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso eterno Senhor. Bendito seja o seu santo e poderoso nome. Eu sou o pastor Van, quero compartilhar com você uma mensagem muito rica, muito edificante. Como o tema da mensagem é dívida paga. O tema desta mensagem é dívida paga, ok? Então, como as Escrituras, ela nos revela que somos eternos, né, devedores a Cristo, nascemos no pecado, né, e no pecado nos concebeu a nossa mãe, nosso pai, e não poderíamos pagar de maneira nenhuma esta dívida. Não tínhamos condições, não há mérito no homem, nenhum sacrifício que viéssemos a fazer poderia pagar esta dívida que nós tínhamos com Deus. Ou seja, não há meios. Por exemplo, não é o batismo com água ou nas águas que iria pagar esta dívida. Não participar do pedacinho de pão, suco de uva, que iria pagar esta dívida, que iria anular o pecado da humanidade. Não seria uma oração forte, não seria a guarda da lei. Você poderia guardar toda a lei ou o sábado. Isso não lhe daria o direito da sua dívida paga. Não. Nada poderia em nós, ser humano, nada que o homem viesse ou vier a fazer, pode pagar ou poderia pagar esta dívida com Deus. As Escrituras contam que um homem chamado Jesus, nascido sob a lei, ele veio e se prontificou em nosso lugar, em meu lugar e no seu lugar. Jesus, ele se ofereceu ao Pai, a Deus Pai. Por minha dívida, por sua dívida. Então Jesus tomou a minha cruz, a sua cruz, e foi ao Gólgota e foi pagar a minha dívida. E como é que Jesus pagou a minha dívida, a sua dívida, a dívida do pecador, como ele pagou a nossa dívida? João 19:30 diz: e quando Jesus, eu vou voltar alguns versículos, o versículo 23 diz: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguem, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será, para que se cumprissem as Escrituras que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o seu filho. 27. Depois disso, depois disse ao discípulo:
eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. 29. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, foi dessa forma que nosso Senhor pagou a nossa dívida. Quando ele entregou o seu Espírito na cruz, e antes de entregar o Espírito, ele disse, está consumado. Esta palavra, consumado, ela vem do termo grego tetelestai. Tetelestai. E tetelestai é uma palavra equivalente à expressão está consumado, do jeito que foi traduzido aqui, ou dívida paga, ou liquidado, não me deve nada. Ou seja, Jesus foi para o madeiro para quitar a minha e a tua dívida. Quando ele gritou lá no madeiro, antes de entregar o Espírito, está consumado, ele estava dizendo, dívida paga, quitado, liquidado, não me deve nada. Esta expressão, tetelestai, era muito utilizado em recibo de impostos, onde a expressão era escrita num documento atestando que a dívida estava paga. A palavra tetelestai também era comum em documentos penais da antiguidade. Veja bem. Na época de Jesus, os infratores condenados tinham uma espécie de ficha criminal. Olha só. Ficha criminal, chamada de escrita de dívida ou cédula de dívida. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa escrita de dívida ou cédula de dívida. Ao cumprirem a pena imposta, o juiz atualizava o documento, riscando todas as dívidas penais no papiro e escrevia no rodapé a seguinte expressão: tetelestai, dívida paga. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou repetir a parte final desse texto. A palavra tetelestai também era comum em documentos penais da antiguidade. Na época de Jesus, os infratores condenados tinham uma espécie de ficha criminal chamada de escrita de dívida ou cédula de dívida. Ao cumprirem a pena imposta, o juiz atualizava o documento, riscando todas as dívidas penais no papiro e escrevia lá no finalzinho, no rodapé do papiro, a seguinte expressão: tetelestai. Tetelestai. Dizendo, dívida paga. Olha o que é que diz a carta, olha o que é que Jesus fez. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, tetelestai.
Tetelestai, dívida paga. Olha o que diz a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo do 1 ao 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados ou paguem as dívidas. Agora, versículo 9. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote oferece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados ou pagar nossas dívidas. Mas este Jesus, oferecido para sempre um único sacrifício pelas nossas dívidas, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Pagou a minha dívida, aleluia, e não me cobra mais. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelos pecados. Olha o que é que Paulo diz em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que é que Paulo fala. Havendo riscado a cédula, lembra do juiz? Riscava lá embaixo, assinava a sua autoridade de juiz e colocava lá embaixo: Tetelestai, dívida paga. O que é que Paulo fala sobre Cristo? Eu e você. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele disse: Tetelestai. Tetelestai. Versículo 30. Tetelestai. E Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Tetelestai. Você não me deve nada. Dívida paga. Dívida paga. O sangue de Jesus pagou a minha e a sua dívida. O sacrifício de Jesus pagou a minha e a sua dívida. Hoje, Deus olha para mim e para você e vê o sacrifício de Jesus na minha e na tua vida. E Deus olha para nós e diz: Tetelestai. Aleluia. Tetelestai. Você não me deve nada.
Você não me deve nada. Você está limpo, purificado, aperfeiçoado. Não me deve nada. Pelo sacrifício do meu filho, eu recebi tetelestai, meu filho. Você não me deve nada. Dívida paga. Que Deus nos abençoe.